Os liberais já foram politicamente combatidos e foram quase... Você vê, não tem um partido liberal no Brasil. Não existe. Os liberais que criaram riquezas extraordinárias no mundo inteiro com suas políticas exatamente de florescimento das economias de mercado, o Estado de Direito, livre imprensa, democracia representativa, todas essas conquistas do liberalismo ocidental foram extraordinárias. Mas num determinado momento, depois que as primeiras grandes religiões sempre enfatizaram esse aspecto de solidariedade, fraternidade, e os liberais achavam que isso era automático. Numa sociedade rica, o ser humano faz a filantropia, ele acaba ajudando, e as próprias religiões sempre fizeram isso. O cristianismo começou exatamente em redes de apoio social e de assistência social. Eram redes criadas em torno da mensagem de amor e solidariedade, fraternidade em Cristo. Então as grandes religiões cuidavam disso. Mas a verdade é que depois que as economias de mercado deslancharam e a criação de riqueza acelerou-se vertiginosamente, é interessante. O problema foi criado exatamente, criou-se tanta riqueza tão rapidamente que as desigualdades apareceram. Então, antes era todo mundo mais ou menos pobre, fora a nobreza. De repente, as economias de mercado e o capitalismo começaram a criar riqueza numa velocidade vertiginosa. E alguns foram deixados para trás. Ou não tinham educação, ou tinham deficiências, ou às vezes vinham de camadas, estratos sociais mais baixos culturalmente, que não tinham essa capacidade de se adaptar. Imagine uma pessoa que os pais eram mendigos na rua, por exemplo. Ela nasceu uma criança, não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo que aconteceu com ela. A família se desfez, o pai foi embora um dia para um lado, a mãe foi para o outro, a criança virou uma criança de rua, desamparada e tal. Então a sociedade começou a criar, começou a acontecer, começaram a acontecer situações adversas. E curiosamente, na verdade, sistemas que estavam produzindo dezenas de milhões de mortes, que eram justamente sistemas totalitaristas, não tinham a menor foco nisso, mas começaram a se apropriar dessa mensagem de ajudar os pobres. O socialismo foi, na verdade, uma promessa do paraíso na Terra, né? O comunista realmente convicto, ele é ateu, ele mata Deus e toma o lugar de Deus. Ele promete o paraíso na Terra, ele promete que vai tomar conta dos pobres, vai assistir todo mundo. E isso, mais ou menos, foi encurralando os liberais politicamente, porque o liberal defendia a criação de riqueza e, em vez de as pessoas perceberem que quanto mais rico, mais fraterno o país poderia ser e ajudar a remover miséria e tudo isso, os liberais ficaram estigmatizados como pessoas insensíveis, que não ligavam para os pobres, que os socialistas é que eram bonzinhos. Ora, os liberais, percebendo isso, começaram a cuidar do problema da pobreza de uma forma mais eficiente. Então, o próprio Milton Friedman, o papa do liberalismo da Universidade de Chicago, criou a renda mínima, postulou a renda mínima, depois o voucher educação, depois o voucher saúde. E a teoria é o seguinte: vamos ajudar sim aos mais pobres, aos mais necessitados, dando acesso e igualdade de oportunidade de educação, de saúde aos que não estão conseguindo esse acesso, mas o foco é neles, e não o Estado pegar os recursos e dar um crédito subsidiado para o Joesley, fazer o maior frigorífico do mundo, ou para a Odebrecht, fazer o maior complexo de construção e que acabou se revelando o mecanismo de corrupção da América Latina. Então, o Estado sim, mas Estado para os que precisam. Então essa ideia, e não é um Estado também assistencialista no sentido de vou ficar ajudando, de tem que ajudar. Não, é o contrário. Eu quero incluir. O próprio Ronald Reagan dizia o seguinte: você mede o sucesso de um programa social não é pela quantidade de gente que entrou, é pela quantidade de gente que depois de ter entrado você consegue tirar dali. Quer dizer, o sujeito que entrou, você deu a ele acesso à educação, deu saúde, deu isso, e um dia ele vem e diz o seguinte: olha, muito obrigado porque eu tenho um bom emprego e não preciso mais disso, né? Quer dizer, ele foi incluído socialmente de verdade. Ele não é alguém que está ali só recebendo um favor.
Então você fazer a creche para o mais pobre, você fazer o voucher educação, voucher saúde, tudo bem. E ele, quando assim que chegar na idade, o que acontece hoje? Justamente com os encargos trabalhistas altos, quem que a empresa vai escolher? Um jovem que já viajou 3, 4 vezes para o exterior, fala 2 línguas, tem 18 anos, está chegando a primeira vez no mercado de trabalho, ou um pobre que não teve uma boa educação, nunca foi para fora, não fala língua nenhuma, então ele é discriminado 2 vezes. Primeiro ele não recebeu educação e depois ele não entra no emprego, porque os encargos trabalhistas são tão altos que o sujeito tem que escolher. Já pega um que já é mais educado, já que custa o dobro, eu vou escolher um que é mais educado ou menos educado. Então os mais discriminados, a mão de obra mais discriminada por encargos trabalhistas, por impostos, salário mínimo, etc., essas exigências de uma legislação trabalhista mais obsoleta, os mais discriminados são exatamente os mais frágeis. É o mais pobre, são os discriminados por cor, por gênero, por idade, são os idosos, são os mais atingidos. Se você falar que o salário mínimo é R$5.000, quem você acha que vai ser demitido? São justamente os de menor escolaridade, são os de menor nível cultural. Já que tem que pagar 5 vezes o salário mínimo, deixa eu escolher o melhor aqui deles. Então é um absurdo isso, são instrumentos de exclusão social. O que se alega que, na verdade, é um mecanismo de proteção, o sujeito cria um imposto, primeiro ele bota um encargo trabalhista, ele cria dezenas de milhões de desempregados. Aí depois ele cria uma bolsa de assistência ao desempregado. Faz favor, tira o imposto primeiro sobre a mão de obra, vamos ver se alguém vai precisar dessa assistência sua aí. Essa é a mentalidade. A mentalidade é assim, vou criar o máximo de emprego possível, deixe os salários serem mais altos em vez de serem impostos, e se alguém ficar para trás, nós vamos ajudar. Paulo, eu já estou aqui sonhando com um Brasil muito melhor. Assim, com tudo que você fala, né, me parece assim tão óbvio, tão óbvio. Como eu falei lá atrás, mas são receitas já testadas que deram certo. Então eu acho que com a pessoa certa, com competência para trabalhar isso, gera na gente assim uma certeza de que a gente pode melhorar.